Nós vamos ler, irmãos, no Evangelho de Marcos. Glória a Deus. Marcos capítulo 4. Marcos capítulo 4. Lemos com a ajuda de Deus do verso 35 em diante. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para a outra banda. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava, no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada, e despertaram-no, dizendo-lhe: Mestre, não se te dá conta que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento, e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram grande temor, e diziam uns aos outros: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Até aqui. Amém. Glória a Deus, santo é o Senhor. Nós temos muitas crianças ouvindo esta palavra, que nessa hora estão nas suas casas, junto à sua família, alguns ainda até com chupeta na boca, mamando, com a sua mamadeirinha na mão. Eles precisam entender isso aqui. Antes que Deus nos abra o assunto desta palavra, vocês que estão em casa, guardem isso aqui. Tem uma coisa que a criança demora para entender, que é a força da chuva. Às vezes vem uma garoinha, que é aquela chuva bem fraquinha, que é quase um sereno. A mãe fala: não sai, e a criança sai. E aquela chuva, ela não é forte, ela não é agressiva, mas ela traz um resfriado, traz uma febrinha, e aí a criança se adoece. Não ouviu a mãe. Há chuvas que são um pouquinho mais fortes. Novamente vem a mãe ou o pai dizer: não sai na chuva. E a criança quer sair. Como é que o pai faz, ou a mãe? Abre um guarda-chuva, a criança vem perto dele, agarradinha nas suas pernas, e vão caminhando para não se molhar. Mas tem chuva que aperta, e ela começa a ficar mais forte. O que a mãe faz? Pega aquela criança, coloca aqui no colo, porque fica mais perto do guarda-chuva, aí ela não molha, fica fora do perigo, porque na chuva pode ficar doente, pode escorregar, pode tropeçar, se molha todas as suas vestes, vem a sujar. E vocês estão ouvindo essa palavra, vocês não têm noção, quando vocês crescerem, como vocês vão desejar essa palavra. Porque tem palavras que nós, que já crescemos, nós desejamos. É natural. É natural. Quem que não quer ir buscar uma palavra e no seu coração espera que Deus mande Deuteronômio 28, que Deus mande Josué 1, aquelas palavras de ânimo, de força, como a tempestade que é acalmada. Quem não deseja isso? Vocês ainda são crianças, vocês não percebem isso, mas vocês vão crescer. E quando a gente cresce, a gente começa a ficar exigente, até com o Senhor. Quem dera o Senhor mandasse essa palavra. Mas a obra não é nossa, é do Senhor. E vem o que Deus revela, o que Deus envia do céu, segundo o sentimento que o Senhor traz no momento da palavra. Mas vocês que são crianças, guardem isto aqui. Guarda-chuva protege da chuva. E na vida espiritual, quando a gente fala de chuva, tem vários sentidos. Para vocês, chuva é água que cai do céu. Mas para nós, que já somos grandinhos, quando fala de chuva, pode ser bênçãos. Quando ele fala chuva forte, pode ser tribulação.
Quando fala de tempestade, pode ser uma aflição muito grande. Tem vários sentidos. Mas todos aqueles que estiverem guardados, não debaixo de um guarda-chuva, mas se a palavra estiver no lugar do guarda-chuva, nenhuma destas chuvas fortes vai nos atingir. Então hoje, aprenda isso aqui, você que está em casa, mas preste atenção, hein? Quando você vê o papai e a mamãe chorando, o vovô, a vovó chorando, preocupado, ou aqueles que cuidam de você, que talvez não é o papai e a mamãe, mas outra pessoa que te cuida com carinho, chorando ou preocupado, vai lá e dá esse recadinho para ele. Fala, olha, Deus falou na palavra que a chuva vai passar. Só fala isso. Glória a Deus. Já pensou? Que pai e mãe que aguentam uma criança falar isso? Fala assim para ele, fala assim para ela. Quantas crianças que estão sofrendo, irmãos, nesses dias de doenças graves na terra, às vezes não pode entrar no quarto da mãe, no quarto do papai, porque senão se contamina, e tem que ali na porta olhar e desejar abraçar o seu pai e a sua mãe. Mas vocês guardem no coração esta palavra. A chuva nunca durou para sempre, nem os do tempo de Noé. Foram 40 dias e 40 noites, mas ela parou. E alguma chuva forte vai parar. Glória a Deus. Está bem isso para vocês? E para os moços, para os jovens que estamos nesta reunião, e quando falamos assim, não são apenas esses poucos que aqui estamos, mas nesse mundo todo agora, quantos estão assistindo a esta reunião de jovens e menores, e a gente fala jovens, fala crianças, mas tem muita criança aí de mais de 60, 70 anos chorando, muitas vezes numa reunião como esta, jovens de 40, 50, 60, 80, até mais, seja quanto for a sua idade, junta-te agora aqui para conversar um pouco com o Senhor. Na simplicidade desta pregação, se faça como criança. Vamos entender alguma coisa que esta palavra nos traz, porque ela tem tanta coisa que hoje não dá tempo de falar, mas as coisas mais assim que o Senhor trouxer, nós vamos aprender juntos. O que Deus fez nesta palavra? O Senhor mostrou duas coisas em Jesus Cristo importantes, o lado humano e o lado divino. O lado humano, porque ele cansou-se, ele pregou o dia inteirinho, ele falou das parábolas que ele tinha que falar, ensinou a doutrina, o evangelho, ele cansou. Quando a noite já se aproximava, ele entrou naquele barco cansado, como Jesus Cristo homem, para mostrar que ele veio na terra como homem, não somente como Deus. Por que como homem? E o apóstolo Paulo fala isso, que à destra de Deus Pai está assentado Jesus Cristo homem, na condição de Cristo Deus, Cristo homem. Por que lá no céu ele está assentado? E Paulo diz como homem, Cristo homem, para que lá no céu ele pudesse interpretar a nossa dor aqui na terra e interceder por nós diante do Pai. Quando ele por nós clama ao Pai para nos socorrer, ele pode dizer: Pai, eu sei o que é chorar, eu sei o que é ter dor, eu sei o que é se cansar, eu sei o que é ser traído, eu sei o que é ser vendido, eu sei o que é passar com aquele servo, o servo está passando, eu sei tudo aquilo porque eu senti na condição de homem. Hoje estou ao teu lado como filho de Deus, mas enquanto homem eu sei o sofrimento humano até onde pode chegar. Socorre eles, e o Pai manda socorro. Glória ao nome do Senhor. Então, na condição humana, ele se assentou na popa do barco, que é a ponta, colocou ali uma almofada e dormiu, de tanto cansaço que ele estava, dormiu, e de repente veio a tempestade. Aqui, irmãos, nós conhecemos o mar da Galileia, mas na verdade não é um mar, é um lago. Ele tem em torno de 20, 21 quilômetros de comprimento por 14 de largura, é um lago muito grande, e pela sua depressão, pois ele está abaixo do nível do mar, e as montanhas que o cercam, com as correntes frias e as quentes, de vez em quando dá ali uma tempestade, dá até redemoinhos fortes, e os homens que estavam com Cristo eram homens experientes, pescadores experientes, que conheciam a própria natureza, o tempo de pescar, as forças dos ventos. Eles eram experientes, entraram no barco com segurança para cruzar do outro lado, mas a tempestade veio de surpresa. Glória ao Senhor.
E quantas vezes a nossa vida vai indo tudo bem e de repente uma surpresa aparece e parece que tudo acabou, os sonhos, as esperanças, o desejo de viver, vai tudo embora. Glória